Eu vou te mostrar hoje como o verb to be, o verbo to be, não é um bicho de 7 cabeças. É mais simples do que você pensa. A queixa geral dos estudantes é que eu passei tempo demais no ensino médio e o professor ou a professora só dava verb to be. Verb to be, verb to be. E, apesar desse tempo todo vendo verb to be, muitos estudantes ainda não sabem o que é o verb to be ou como usar o verb to be. Hoje é uma aula super rápida que eu vou te explicar de forma bem resumida o que é e quando que a gente usa o verb to be. Muito bem, o verb to be é um verbo bem básico da língua inglesa que vai nos ajudar a montar diversas frases. Realmente está ali no básico, na base para a gente construir uma fala, uma escrita, enfim, uma comunicação efetiva em inglês. E o que ele significa? É bem simples. Toda vez que você vê o verb to be, ele está falando em português, traduzindo, ele vai estar sempre falando de ser ou estar. Eu sou ou eu estou, você é ou você está e assim por diante. Enquanto que em português nós temos dois verbos distintos, ser e estar, no inglês esses dois verbos vão se juntar e se transformar apenas em um, que é o verb to be. Como que eu vou saber o que a pessoa está falando? Será que a pessoa está falando ser? Será que a pessoa está falando estar? Muitas vezes o contexto, como sempre, o contexto vai nos ajudar a decifrar o que a pessoa está tentando dizer. Por exemplo, se você pergunta para a pessoa How are you? Você está perguntando geralmente como você está, não exatamente como você é. Então sim, em alguns momentos o contexto vai nos ajudar a identificar se, traduzindo, aquela pessoa está falando ser ou estar. Outras vezes isso pode ficar um pouco mais complicado, mas isso não é o nosso foco agora. A forma base do verbo é, obviamente, o be, por isso que nós temos to be. Geralmente, quando falamos de forma base do verbo, nós sempre usamos esse to be, to have e assim por diante. O verbo to be, ele também vai aparecer de forma conjugada a depender da pessoa que estamos usando na frase, ou seja, a depender do pronome que estamos usando na frase. Como utilizar o verbo to be? Muito bem, como eu falei, a depender do pronome da pessoa que estamos falando, ele vai sofrer algumas alterações. Ele vai ser conjugado de acordo com o pronome, a pessoa que estamos nos referindo. A primeira forma dele, que com certeza você conhece, é o am. Nós vamos sempre usar o am para I, para sempre a primeira pessoa. Eu, quando você for falar de você mesmo, eu, e eu for falar de mim mesma, estamos sempre utilizando o am, a forma do to be, am, I am. Por exemplo, I am a teacher. Toda vez que quisermos utilizar she, he, it, ou seja, ela, ele, isso, enfim. Eu sei que você sabe esses pronomes, eu tenho certeza que você sabe. É uma das coisas mais básicas da língua inglesa. Então, toda vez que você quiser utilizar esses pronomes ou um nome, falando de uma terceira pessoa no singular, você vai sempre utilizar a forma do to be is. Is. Por exemplo, he is a student. She is beautiful. It is a dog. E para os outros pronomes, para as outras pessoas, para you, para we, para they, qual é a forma do to be que nós utilizamos? Exatamente. Nós vamos utilizar are. Para você, para vocês, para nós, para eles, are. Então, por exemplo, you are a student. They are single. We are studying. Agora eu vou lançar um desafio para você. Eu vou falar a frase em português e quero que você aí na sua cabeça ou nos comentários traduza essa frase para o inglês utilizando quem?
claro, o verb to be. A primeira frase é: o carro é rápido. E então, como que fica essa frase em inglês? Você pode falar em inglês: The car is fast. The car is fast. Muito bem, essa foi super fácil. E como que você falaria: ela é uma professora? Vamos ver. Para falar ela é uma professora, você pode dizer She is a teacher. Agora a última frase. Eles são bons amigos. Como que fica então em inglês? Eles são bons amigos? They are good friends. They are good friends. Muito bem, finalizamos aqui a nossa mini e rápida aula sobre o verb to be, que é na verdade mais uma revisão, porque todo mundo acha que o verb to be é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa super difícil, e hoje eu acredito que você percebeu que o verb to be não é tão difícil assim como a gente pensa. Muito bem, então aguarde para as próximas aulas, a gente pode dar uma continuidade aqui sobre o verb to be. Inclusive, eu quero te perguntar, você sabe fazer perguntas utilizando o verb to be? Se não, aguarde o próximo vídeo porque vamos explorar exatamente isso. Bye, bye!